Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast 4K2, podcast número 25, episódio número 25, convidada de hoje especialíssima, Patrícia Negrão, empresária, empreendedora digital, master coach, especializada em desenvolvimento humano de pessoas. Grande prazer, grande satisfação estar com você hoje aqui, meu amigo professor, minha amiga professora, trazendo Patrícia Negrão. Ela vai trazer para a gente a experiência que ela tem, a história muito bacana de vida dela, a trajetória profissional da Patrícia. Live para lá de especial, pessoal. Vou fixar aqui o tema do dia. Seja bem-vindo, Tecnoprof. Grande prazer. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Cristina Marques Ferreira, seja bem-vinda, professora. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Professor Fernando Sodré, meu querido amigo, professor, aluno do Projeto 4K2. Professora Patrícia Negrão já está aqui conosco também. É um grande prazer, pessoal, é uma grande satisfação estar com vocês aqui em mais um podcast, em mais um bate-papo. A ideia aqui é trocar experiências e gerarmos reflexões para você, professor, professora ou empreendedor que tem interesse em empreendedorismo, né? O professor Alexandre está aqui nas redes sociais para isso, para mostrar um pouquinho da minha experiência. Eu estou aqui para trazer um pouquinho para você da minha experiência enquanto empresário, hoje professor particular, vivendo exclusivamente de aulas particulares nos últimos 6 anos, já vão se completar 6 anos. Então vou chamar a professora Patrícia Negrão para bater um papo com a gente para lá de especial. Patrícia, eu queria que você só me enviar, você já me enviou um convite, deixa eu aceitar aqui porque que eu convide, né? Mas ok, seu convite já está aqui, a gente começa esse bate-papo para lá de especial. Seja bem-vinda, Pati Negrão. Que prazer, que satisfação, Patrícia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu conheci a Patrícia nas redes sociais, né? Eu fui convidado por um aluno do Projeto 4K2 para uma live da Patrícia. Eu falei, ele está me convidando, é claro que eu vou aceitar. Aceitei, adorei e falei, poxa, você quer bater um papo comigo porque temos atividades afins, né? Trabalhamos muito essa coisa da autoestima, né? Da motivação para que o professor brasileiro, no meu caso, né? O professor brasileiro sinta-se motivado a mudar de vida, a ter mais esperança no dia a dia, sair dessa mesmice, desse cansaço diário, né, professora? Então, eu queria primeiro, Patrícia, que você se apresentasse para o nosso público. Gente, é uma satisfação imensa ter Patrícia aqui conosco. Nossa, é muito bacana. Vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória dela. Muito, muito bacana. Seja bem-vinda, Patrícia. A palavra é sua, o vídeo é seu, a fala é sua, o público é seu. Fique à vontade. Gratidão, professor. Que alegria poder estar aqui contribuindo, né, para essa conexão acontecer, para a vida desses professores, para a sua vida. Fiquei muito feliz com o convite, porque nós temos, né, a missão de realmente ajudar os professores. Então, quero muito agradecer, né, ao seu convite e é uma honra, né? Desculpa. Prazer é todo meu, Patrícia. Nossa, a gente promove semanalmente o podcast 4K2, sempre trazendo experiências de profissionais que tenham a ver com a minha missão, né? Então é isso, a minha missão com o projeto 4K2 é mostrar para o professor brasileiro uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de ter uma renda extra com aulas particulares, que é o que eu sei fazer, pautada num projeto. Mas o projeto, eu falo muito isso nas redes sociais, Patrícia, que o projeto 4K2 é um projeto de mudança de vida. Não é um projeto só que promete R$4.000 com aulas particulares, trabalhando 2 horas por dia, num período de 5 semanas. É muito mais do que isso, né? É um projeto de transformação. É um projeto que mostra para o professor brasileiro, para a professora brasileira, até para o estudante brasileiro que pensa em dar aulas particulares, que existe um caminho alternativo, que existe uma forma de você profissionalizar uma atividade que é muito
questionada por muitos, por várias pessoas que dizem, não, aula particular é um bico, etc. E eu mostro que não, que dá para a gente pautar, dá para a gente se dar bem, desde que a gente tenha paixão pelo que a gente faz, né? Então, a minha proposta, a nossa proposta do Projeto 4K2, eu digo que o Projeto 4K2 não é mais do professor Alexandre, porque já existe uma legião de professores defendendo o Projeto 4K2, com o espírito 4K2, isso pautado em mudança de vida, pautado em menos estresse, mais tempo livre para você aproveitar o dia, né? Um pouquinho do seu dia. Hoje eu tive o prazer de você fazer um convite para o seu público, você estava caminhando, e era, sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, não sei que horas eram. Isso é muito prazeroso, né? A gente poder empreender e a gente poder administrar o nosso tempo com isso, né? Aí eu queria, Patrícia, antes da gente entrar nesse bate-papo aí, eu queria que você se apresentasse para o público, dissesse assim, como é que foi a sua trajetória profissional, que eu achei muito bacana quando você me contou, e aí a gente envereda aí no caminho do desenvolvimento de pessoas, né, da coisa da motivação, mas eu queria que você contasse a sua história um pouquinho para a gente, a sua trajetória profissional um pouquinho para a gente, Patrícia. Uhum. Bom, eu quero agradecer as minhas amigas que estão aqui, as minhas seguidoras, a Dani, a Bruna, né, são professoras também. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui. Elas conhecem um pouco da minha trajetória. Bom, eu hoje sou empreendedora digital, né, e sou sócia da empresa, né, minha e do meu marido, onde a gente trabalha com professores desenvolvendo tecnologia, para que eles possam criar o seu curso com as videoaulas, né? Então a gente tem isso em comum, né, professor? O mesmo público, porém a gente traz a videoaula e sempre incentiva, né? Então eu falo assim que o nosso método de treinamento Tecnoprof, ele já ajudou os professores, né, a ganharem 10 vezes mais tempo produzindo seus cursos e as suas videoaulas na sua casa sem precisar usar a edição de vídeo. Então foi um método que o Ricardo fundou, né? O professor Marques fundou, e eu co-criei com ele ali, eu fui cofundadora e fui ajudando ele a desenvolver, isso envolveu muito. Mas o que levou, né, a gente a chegar até aqui hoje, né, para eu poder falar com você? Foi essa... Como eu posso dizer? Então, primeiro eu sou a Patrícia. Patrícia Negrão. Eu sou a Patrícia Negrão, né? Trabalho pela conexão da vida. Eu acredito muito que nós precisamos desenvolver. Nós viemos aqui não para viver somente em função do trabalho. Ele é um servir. Só que ele vem para sustentar um projeto de vida, onde nós somos mais do que temos e fazemos, né? É o ser mais. Então, eu sou a Patrícia, né? Que tem uma história de vida por trás disso. E muito antes, né, de surgir o meu trabalho. E é isso que eu acabo levando, né? Eu digo assim que o empreendedor, quando você vai abrir uma empresa, ela é uma extensão da tua vida para o mundo. Então, o que você está criando na sua vida para estender para o mundo? Porque quando eu resolvo abrir uma empresa, é porque eu tenho algo a contribuir para o mundo, né? Então, se eu cuido dessa vida, se eu olho para ela, isso me leva. E sempre foi essa minha busca. Eu sempre fui eu venho de uma trajetória onde eu venho tentando me encontrar, né? Desde o mundo como CLT, como funcionária. Não me adaptei muito, comecei a fazer os treinamentos, depois fui para um projeto autônomo, né? Então eu trabalhava numa empresa, daí nesse mesmo projeto eu fui para um salão de beleza, onde eu trabalhei muitos anos como autônoma, porque eu não conseguia trabalhar dentro do modelo ali fechado, de cumprimento de regras, toda aquela coisa. Só que daí no autônomo eu podia realmente trabalhar muito, aí eu me vi trabalhando assim muitas e muitas horas, de começar assim a atender clientes 6 da manhã até 2 horas da manhã, né? Nossa. Eu já cheguei assim. A gente tem trajetórias muito parecidas, Patrícia. Nossa, você está falando, tá passando um filminho na minha cabeça. A gente tem trajetórias. É engraçado como é que o empreendedor ele tem uma trajetória, né? Normalmente a trajetória é parecida, né? Começa o CLT, percebe que não é isso que é para a vida, parte para o empreendedorismo, assim, começa a empreender
se mergulhar mesmo enquanto empreendedor, empresário, aí percebe que também não é isso, que não tem sentido trabalhar demais, né? A história de acordar, eu acordava com o telefone tocando, não tinha WhatsApp, nada disso na minha época, e ia dormir super cansado e o telefone não parava de tocar, porque a gente constantemente resolve problemas, né? E isso também não é bom. Então a gente tem que buscar o meio termo, né? Que legal, histórias muito parecidas às nossas. Que legal, que legal. Aí eu te cortei, desculpa. Aí você falou, aí você estava muito insatisfeita. E é uma coisa, eu não sei se você viveu isso, Patrícia. Quando a gente empreende, a gente gosta do que está fazendo quando o negócio começa a crescer. Mas, ao mesmo tempo, bate uma frustração do nível de exigência em cima de quem é empreendedor, de quem é empresário, de quem é patrão, tomando praticamente quase todo o tempo que a gente tem. Então, eu não sei se você viveu esse conflito, eu vivi esse conflito. Eu não sei se eu te contei, eu tive 2 empresas de tecnologia, eu comecei com um cliente, a coisa foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu estava super satisfeito com os resultados da empresa, mas muito cansado pelo esforço que eu tinha que desempenhar ao longo do dia para conseguir os resultados esperados. Assim, você entra numa máquina que você fala, eu não consigo mais sair desse movimento, né? Eu não sei se você viveu uma experiência como essa, assim, se o seu empreendimento começou a crescer, mas você ao mesmo tempo falou assim, eu não estou gostando disso porque não está me fazendo bem. Foi assim para você? Na verdade, eu entrei numa empresa já construída como prestadora de serviço. E o que aconteceu ali é que eu tinha um tempo para ficar nela. Eu me dei um tempo. Eu falei assim, eu preciso de 2 anos para me desenvolver, formar todo o meu projeto de carreira, que eu tinha um teto aonde eu queria chegar de valor, né, de me desafiar de chegar nesse valor. Só que eu dobrei ele e não saí. Olha aí. E aí eu me mantive escrava, eu fui cada vez mais me emaranhando ali, me emaranhando e criando, né, algumas coisas que eu vou depois trazer, que eu fui abrindo isso e conheci isso na minha vida e hoje eu trago isso muito a claro para as pessoas, para que elas não trabalhem dentro desse engano, né? E eu fiquei muito tempo, entrei para ficar 2 anos e fiquei 9. E aí, quando realmente a minha vida, assim, não era só o fazer sentido, é que ela estava muito confusa mesmo, a nível de... como eu entrei me desafiando por dinheiro, eu também saí quando eu comecei a perder. A entrar em confusão financeira, e eu vi que todo aquele dinheiro que eu tinha ganho no tempo que eu passei a mais, eu acabei perdendo em más decisões, porque excesso de cansaço, né? Aí eu acabava tomando decisões para me livrar dos problemas e não para precipitadas, construir a minha vida. Fui ficando assim, criando laços de compromissos que eu não conseguia sair. Então, quando realmente se tornou um caos total financeiro, eu percebi e eu já estava extremamente cansada, já não tinha mais vida, né? Então eu chegava para dormir e voltava para trabalhar, né? Então eu não tinha mais vida, não tinha qualidade, não fazia, não tinha. Aí sim, nesse período de muita dor, foi a hora que eu disse, chega, eu preciso, né? E aí o professor Marques, ele tava, a gente já tinha um projeto criado no YouTube. Ele falou para mim, Paty, tá crescendo, eu preciso de ajuda. E aí eu retornei a minha paixão da empresa que eu tinha tido antes. Eu falei para ele, eu vou seguir com você. E aí a gente passou um tempo fazendo todo um desemaranhado da vida para poder se dedicar à nossa empresa de fato, estudar para entender o que ela precisava. Então isso foi a partir de um ponto de dor muito grande, né? E aí nós começamos a fazer esse movimento. Só que para isso acontecer, eu precisei realmente passar por muito perrengue, né? E hoje eu falo assim que se eu tivesse alguém que me falasse as coisas que eu falo hoje, talvez eu tivesse virado a chave antes. Exatamente. Então... É o GPS, né, Patrícia? Eu falo também muito em GPS. Quando você tem o GPS, a coisa vai tão mais rápido, né?
A gente, às vezes, a gente encara um monte de obstáculo porque a gente não sabe como fazer, né? Eu penso a mesma coisa. E tem professores que falam isso para mim, né? Poxa vida, se eu tivesse ouvido isso há 10 anos atrás, eu estaria no outro estágio. Mas também, assim, faz parte da vida, né? Faz parte do jogo, né? Alguns têm que encontrar barreiras maiores, né? Para poder tentar facilitar para os outros. E acho que é a nossa missão comum, acho que você vai contar, mas a sua missão deve ser isso aí, né? Eu não quero que aconteça com os outros o que está acontecendo comigo, né? O que aconteceu comigo, não é isso? Exatamente. Hoje eu ajudo, né? Eu trago conteúdo, eu me desenvolvo, eu estudo cada vez mais para aplicando isso na minha vida prática para realmente ter condição de olhar para as dificuldades, né? Hoje o nosso negócio principal é o professor e para as minhas clientes muitas vezes dizer assim, dá para ir para outro caminho. Existem soluções aqui, isso que está acontecendo pode ser diferente, né? E quando eu encontrei você, né, que o professor André me indicou tudo, ele falou assim, quando eu vi o seu trabalho, eu disse assim, tá aí, uma das oportunidades que a gente diz para o professor olhar, né, o professor Alexandre apresenta. Então, para você é uma das oportunidades, porque o empreendedorismo digital ele é amplo, né? Mas assim, você é uma das oportunidades que hoje a gente olha assim e diz assim, professor, olha para isso, porque é importante, né? Então a gente acabou que coincidindo os caminhos porque eu acredito que quando a gente busca a oportunidade, ela nos vem, só que a gente precisa estar presente para ela, né? E eu não estava presente, eu não tinha tempo de me cuidar, né? Trabalhando das 6 da manhã às 2 horas, 10 horas da noite, 9 horas da noite, sem horário de almoço, com vários clientes na cadeira. Então, assim, era muita loucura. Eu ganhava muito dinheiro, assim, olhando para o teto que eu queria chegar. Para mim era muito... Mas não tinha tempo para gastar o dinheiro. Ganhava e não tinha tempo para gastar, nem gastava com prazer, né? Não tinha como. Eu sei o que é isso. Não dava para fazer. E esse dinheiro, ele não crescia. E hoje eu vejo que eu ganho muito mais, né? Muito mais do que eu ganhava. E esse dinheiro é muito melhor administrado. Então, assim, essa questão do ganhar o dinheiro, ele não precisa ser essa dificuldade extrema que nós somos treinados para ser. E depois não tem que doer, né? Não tem que doer, não tem que doer. Tem que ser prazeroso, né? É você falar, poxa, eu estou muito feliz, eu consegui transmitir o que eu queria, eu consegui trabalhar, eu consigo trabalhar do jeito que eu quero e o dinheiro deixa de ser uma causa, ele vira consequência, que é muito bacana, né? Hoje eu vejo assim, o dinheiro é consequência do meu trabalho. Eu tenho que me preocupar com o trabalho, com o prazer em trabalhar, com o prazer em ajudar, em contribuir para o crescimento de pessoas, porque eu tenho muitos alunos particulares, né? Eu faço há 34 anos isso, né? Hoje eu tenho uma missão nas redes sociais com professores, mas eu dou aula para adolescente há 34 anos. E a transformação de vida, Patrícia, ela é indiscutível, assim. A formação né, o adolescente ele é muito indeciso, ele tem, né, ele está lá com os hormônios à flor da pele, ele não sabe o que ele quer, ele contesta tudo. Eu adoro ser contestado, eu adoro trabalhar com eles, porque a gente vê ao vivo e a cores a transformação de pessoas, né? E a gratidão. É muito bacana também quando você vê a gratidão estampada no rosto das pessoas, né? E o que você falou, só para complementar, né? Eu penso da mesma forma, gente. Eu estou aqui com uma proposta, né, de alternativa de renda para que o professor brasileiro deixe de trabalhar tanto, deixe de se preocupar em somente pagar as contas no final do mês, se sobrar dinheiro, se der, às vezes não dá, para trabalhar menos e ter mais prazer. Mas isso não quer dizer que só o projeto 4K2 é a solução. Longe disso. O Tecnoprof não é a única solução. Mas a nossa missão, que eu acho que é algo que a gente tem em comum, é o seguinte, é mostrar que é possível. Seja com a nossa proposta, com o que a gente faz com o coração aberto, ou com qualquer outra proposta que te convença de que é possível, né? Mas o que a gente não pode fazer, não pode ficar na inércia, né, Patrícia? Assim, o que me incomoda é ver pessoas na inércia, procrastinando por qualquer mudança,
contestando tudo que aparece pela frente, dizendo que não funciona, não funciona, porque está enraizado numa conquista que teve, às vezes, no início de carreira. E o tempo passa. O tempo é cruel, ele passa. Ele não quer saber se a gente está feliz ou não está feliz, ele passa, os anos passam, né? Então, eu quando percebi que eu consegui uma forma... Eu também tive uma vida muito cansativa, assim, trabalhei muito enquanto empresário, e quando eu descobri as aulas particulares, eu tive coragem de empreender com aulas particulares, eu falava assim, meu Deus, está sobrando muito tempo, o que eu faço com esse tempo agora? Porque eu não estava acostumado, assim, o que eu faço, né? O que eu faço nesse momento? Eu vou à praia, eu sou carioca, eu vou dar uma corrida, eu vou dormir, o que eu faço? Porque eu só tinha oportunidades no final de semana. E empreender tem essa vantagem. Quando você empreende de uma forma programada, planejada, racional, você consegue, né, Patrícia? Você consegue ver que o mundo não é feito só para se trabalhar, não é feito só para sofrer, né? Ontem eu estava dando aula para uma turma, uma das minhas turmas, aí eu senti falta de um dos professores, que é sempre presente, ele mandou um áudio dizendo que ele estava dando aula, estava dentro de sala de aula, no modelo híbrido, e que começou a ter uma taquicardia durante a aula, começou a passar mal, suar, né? Teve que chamar a ambulância, etc., né? Que ele tinha um SAMU, alguma coisa na frente, porque estava super cansado, super estressado, né? Nesse momento muito complicado, trabalhando demais, preocupado com a Covid, preocupado com uma possível demissão, pode acontecer, né? Nesse momento tudo é possível, e sofrendo, sabe? Aí isso me dá cada vez mais estímulo para mostrar para as pessoas que não é necessário ter uma vida dessa. A gente tem que buscar alternativas, né? Se a gente não tentar, a gente não vai colher nada. Então, eu acho que as nossas missões são muito parecidas, né? Nessa história de vamos sacudir. Eu falo muito isso para os meus convidados aqui que têm missões comuns, assim, vamos sacudir para ver se a gente consegue algum resultado com essa 1 horinha de papo, né, Patrícia? Muito bacana. Exatamente. Mas aí você estava contando que você estava nesse momento, né, de virada, aí resolveu seguir junto com o professor Marques e a coisa deu certo? Como é que foi, Patrícia? Não deu muito certo, não. O empreendedorismo digital, ele exige que você cuide, né, das vias aonde você vai precisar estudar e tudo mais. Então, nós acabamos que a gente tinha o mundo da química e o professor Marques, ele sentia que não era isso, exatamente, sabe? Que preenchia o coração dele, embora ele tivesse muito sucesso. E aí ele já tinha desenvolvido, né, o nosso método do Tecnoprof para uso próprio. Então, a gente fazia uso do nosso método para o nosso negócio, que era o mundo da química, o nosso canal no YouTube, e estava crescendo, a gente tinha, só que não completava. Aí ele falou assim, olha, eu preciso tomar uma decisão e a gente precisa mudar o rumo. E aí a gente foi, naquele momento, e vai daqui, vai dali, o que nós vamos fazer? Porque pra gente já não era mais uma... Pra gente não era uma opção falar assim, eu vou... uma opção não, uma obrigação continuar com o mundo da química. A gente sabia que tinha algo maior acontecendo. A gente já buscava essa questão de fazer o coração cantar, de fazer algo que a gente fosse realmente apaixonado, juntos. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, eu queria muito ajudar o professor, porque me incomoda ver ele reclamando, né? Ele fala assim, eu fico na sala dos professores e eu vejo os professores reclamando. E a gente já tinha ido pro YouTube Edu, no Rio de Janeiro, Ricardo já tinha palestrado lá e ele estava colhendo os frutos, a gente já ganhava dinheiro do próprio YouTube. Então, assim, a gente tinha uma plataforma de alunos, a gente vendia curso, daí a gente tava, sabe? Ele falou, Paty, eles precisam ver outro mundo, eu não aguento mais ver as reclamações, sabe? E só reclamação e não muda de vida. Então, eu vou ensinar. Daí a gente montou o curso presencial do Tecnoprof, a primeira turma piloto. Deu certo, montamos a segunda, aí ele falou, agora eu vou levar para a internet. E a gente já tinha a mecânica, a gente já vinha estudando marketing digital, ele falou, vamos levar. Daí a gente foi levando, né, por 1 ano, aquela coisa de testar, validar muita oferta, validar muita coisa, e buscando entender o curso, o que realmente dava certo para o professor, quem era esse professor, né? Então a gente começou a fazer toda essa mecânica. E nesse período eu percebi que eu precisava me desenvolver mais.
E aí eu fui fazer o curso de coach. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu amei. Eu falei, gente, eu nasci para isso aqui, eu faria isso aqui de graça. Tanto é que eu faço, né? Eu dou conteúdo mesmo. E se alguém me pega no meio do caminho, eu tenho que fugir, senão eu fico ali com a pessoa trabalhando. Eu falei pro Ricardo, eu falei, ó, eu amo fazer isso, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. E nós vamos implementar os processos na nossa empresa, vamos se desenvolver e nunca mais eu parei. Então, hoje eu respiro, né? Eu respiro desenvolvimento humano e depois outras linhas. Eu falo assim que agora eu sou mais nem. Eu acho que não é uma mistura mais de coach com tantas coisas boas que eu fui encontrando, né, no meio do caminho, para ir ajudando esse professor, para ir ajudando a nossa empresa a funcionar, as pessoas com quem eu me conectava. E aí, de fato, boom, a minha missão, né? A minha missão de realmente conectar as pessoas à vida, porque eu voltei a ter vida. Eu voltei a ter vida. Eu não tinha vida, né? Então eu falei assim, eu acho que todas essas mecânicas que eu usei para minha vida, eu posso usar a favor, né, das pessoas. Então é isso. Eu venho para trabalhar isso, né? E aí Poxa, que legal. você me disse, né, que tem algumas perguntas para me fazer e eu fiquei assim, Tenho. como uma boa aluna, estudei, fiz uma colinha para poder trazer o meu melhor aqui para você, professor. Porque o que passou pela minha cabeça? Gente, nós temos a mesma missão, né? O projeto 4K2, o Tecnoprof, tem a mesma missão, que é amparar os professores com uma solução. A solução do Tecnoprof é mostrar tecnologia para que o professor consiga se desenvolver melhor no mundo online. E a proposta do projeto 4K2 é ensinar um projeto onde, olha que interessante, acho que eu não comentei isso com você, Patrícia, onde a gente não ensina essa parte, a gente não ensina a parte de tecnologia direta, a gente ensina muito técnicas de conquista de clientes, né? Como é que se capta clientes de uma forma mais cirúrgica, mais assertiva, como é que a gente fideliza o cliente, como é que a gente entrega o preço para um cliente, que é uma dificuldade muito grande de nós brasileiros. O ser humano já tem dificuldade, mas os brasileiros são muito travados quando se fala de preço, de dinheiro. E fidelizar o cliente. Mas o projeto 4K2, ele não tem a proposta de ensinar, assim, colocar a mão na massa junto com o professor para que ele se sinta seguro em aulas online. Eu falei, cara, são duas atividades complementares, mas com a mesma missão. Eu falei, e qual é a principal missão? É mostrar que é possível. É mostrar que é possível mudar de vida. E como a Patrícia falou que também tem a parte de desenvolvimento humano, eu falei, ótimo, porque é o que eu mais gosto de falar, é o que eu mais gosto de gerar reflexões nas redes sociais. Quem assiste aos meus vídeos aí diários são sempre isso, reflexões, 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 porque quanto mais a gente reflete, mais a gente acredita, se a gente acreditar na proposta, e mais a gente vai se convencendo que é possível, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu separei, gente, para ela foi: quais são as maiores dificuldades que travam o professor brasileiro, olha que interessante, e o impede de ir em busca dos seus sonhos? Por que é tão difícil, Patrícia? Por que o professor não pode falar o seguinte: olha, eu sou CLT, não estou satisfeito com o meu trabalho demais, amo o que eu faço, mas trabalho demais, estou super cansado, e quero buscar alguma coisa diferente para mim. Por que trava tanto? Por que essa inércia é tão iminente, Patrícia? Olha, eu acredito que é ele ser fiel ao contrato dele de colocar tudo e todos do seu trabalho acima das suas próprias demandas e necessidades. E esse contrato que nós fazemos de forma inconsciente, lembra que eu falei que eu ia trazer coisas que eu percebi em mim, que eu percebi no professor Marx, né? Nós temos aí, vamos fazer agora 10 anos de casado, tivemos um tempo de namoro, e assim, eu conheci ele professor, viajando, pegando estrada, né? Nós passamos todo o tempo do nosso namoro, todo o tempo do início do nosso casamento até essa virada, assim, nessa fase do professor.
E aí eu vi que nós tínhamos padrões parecidos. Então, e hoje eu olho para os nossos professores, para os nossos alunos, e eu percebo a mesma coisa, né? Que o fato dele ser fiel ao contrato, de colocar tudo do seu trabalho acima das suas próprias necessidades, acima das suas próprias demandas, faz com que esse cenário se torne muito mais difícil, né? E sabe que tem uma coisa muito interessante, né, que me veio aqui. Esse contrato de ser fiel, ele pode acontecer por vários motivos, professor. Ele pode acontecer por amor à profissão, por eles serem apaixonados por dar aula. Só que aí se torna um amor sacrificial, porque muitas vezes nós somos treinados pelo amor sacrificial, não pelo unilateral, amor de verdade, unilateral, né? Também pode ser por gratidão. O professor Marques, ele tinha uma gratidão muito grande de ter vindo de uma família muito simples, que deu de tudo para que ele conseguisse fazer a faculdade. E aí, quando ele se tornou professor, ele tinha uma imensa gratidão pela profissão dele, a ponto de se escravizar. Quando ele se escravizava, era como se ele estivesse retribuindo essa gratidão, sabe? Então, é por gratidão, por amor à profissão, né? Quais são os outros motivos? Por se fazer referência. Como o professor, ele se coloca à frente como educador, ele acredita que ele não tem direitos, ele não tem direito de ter vontades próprias, né? Isso é muito comum. Eu vejo esses 3 tipos de padrão. Exatamente. O professor que põe todo o trabalho acima de tudo por amor à profissão, um amor sacrificial, por gratidão de ter chego ali, que às vezes a família não teve condição de chegar e ele conseguiu, né, chegar. E não só a família, mas o sentimento de gratidão em si, seja o motivo que esteja ligado a ele, né? O meu objetivo é descortinar isso, é trazer isso para o consciente. E o terceiro, que eu acredito que são os fortes, é ser referência, né? É igual aquela mãe, que ela não acredita que ela pode ter vontade própria porque o filho está acima de tudo. Então, para ele, a profissão é o filho e ele é essa mãe que não tem direito. Então, ele tem que colocar sempre o trabalho acima das suas necessidades. Então, esse contrato, ele trava, ele escraviza aqui. Perfeito, né? perfeito, perfeito. É exatamente o que eu vejo, perfeito. E que é muito difícil da gente desbloquear, né? Porque é muito enraizado, né? Porque é uma programação treinada por anos e anos. E não é essa programação que veio a partir desse sentimento. A gente já tem isso na nossa raiz como ser humano em décadas, né? Centenas de muitos anos. Culturalmente, a gente já vem desse sistema onde, até na nossa própria casa, né? Onde a gente não pode, que a gente tem que agradecer, não pode reclamar, tem que treinar. Então, essa programação, ela foi intrinsecamente colocada dentro da gente, né? Para que a gente foi treinando ela. Imagina os professores que têm mais tempo de sala de aula ainda. Quantos anos de treinamento ele fortaleceu essa programação? Isso vem desde o magistério, da faculdade, das especializações, porque é total sentido, assim, total. Eu estou só ratificando mesmo o que a Patrícia fala. Eu vejo isso também neles, e aí eu me sinto na obrigação de cutucar, né? Eu digo que a minha função enquanto mentor é cutucar. E eu falo para eles assim, eu falo, professor, eu não quero saber dos seus alunos, eu quero saber de você. Eu quero saber o que você quer para você. Uma das grandes dificuldades é muito interessante, né? A primeira aula que eu dou no projeto é de iniciação do projeto, né? Todo projeto tem que ter uma iniciação. Iniciação tem que ter objetivo, meta, submeta e prazo. Todo projeto começa assim. Aí eu pergunto assim, professor, qual é o seu objetivo de vida? Eles travam. O que você quer de meta para você? Você não está infeliz? Trabalho demais, é um absurdo, não sou valorizado. Eu falo, tá, mas o que você quer para você? Patrícia, a maioria não sabe responder.
Por que que não sabe responder? Porque olha para fora, mas não olha para dentro. Eu falo para eles o seguinte, olha, eu quero saber de vocês agora. Então, assim, eu dou uma visão do seguinte, o professor quer defender todo mundo, quer ajudar todo mundo, mas é uma coisa contraditória, porque ele quer ajudar a todos, mas não se ajuda. Então não consegue uma vida mínima, assim, mínimos confortos de vida às vezes, né? Não consegue realizar um sonho de uma viagem, não consegue almoçar fora com a família, né? Sei lá, dois finais de semana no mês, não consegue um monte de coisa, mas ao mesmo tempo se sente satisfeito por entregar muito conhecimento, mas ao mesmo tempo se sente, olha que doido, se sente insatisfeito porque não está sendo valorizado. E eu falo para eles o seguinte, isso tudo acontece por uma culpa que também é nossa, da nossa classe, que não se valoriza como deveria. O que é se valorizar como deve? É falar o seguinte, olha, eu tenho o direito de ser feliz, eu estou aqui, né, entregando conhecimento que, né, o maior bem que nós temos na vida é conhecimento, né, é informação que a gente demorou muitos anos para conseguir assimilar, para conseguir passar com a facilidade que o professor brasileiro passa. Mas a gente tem que pensar na gente, né? A gente tem que pensar sim, eu quero ter uma condição, a gente vive no mundo capitalista, então eu quero ter uma condição de vida melhor. Eu quero dar para os meus filhos um ensino mais bacana. Eu quero dar a possibilidade dos meus filhos se desenvolverem. Então, eu acho que é essa mentalidade, né, que tem que mudar, mas tem que mudar anteontem. Né? Hoje é anteontem. Tamanha essa raiz que acontece, né? O quão é enraizado isso. Então, assim, eu acho que é total sentido o que você está falando, mas eu acho que isso tem que gerar muita reflexão. Tem que ser bilateral, né? Qualquer relacionamento não é assim, Patrícia. Qualquer contrato não é assim. Não existe aquele ditado que diz que um bom contrato tem que ser bom para as duas partes, né? Um bom casamento tem que ser bom para as duas partes, um bom relacionamento tem que ser bom para as duas partes. Só que o professor enxerga unilateralmente. Por quê? Porque não há, e muitos não acham justos. Quando a gente discute preço, você tem que você teria que assistir para você constatar. Preço não pode, professor. É um absurdo isso. É muito caro. Mas por que é muito caro? É porque eu acho muito caro. Mas será que o cliente vai achar caro? Ou vai achar barato? Tamanha capacidade que o professor tem de transmitir conhecimento e de destravar aluno, né? O professor ele tem muito mais do que a entrega de conhecimento técnico. Cara, ele entrega sentimento, ele entrega formação. Às vezes um conselho de um professor, a gente, né, muitos professores me deram conselhos, eu me lembro até hoje dos conselhos que foram dados, né? Então acho que a gente tem que parar para refletir, pessoal, que está assistindo agora e que vai assistir depois, sobre isso que a Patrícia colocou. É a pura verdade, né? Então, aí vive aquela coisa igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Ah, eu não sou feliz, mas eu quero ser feliz, mas eu tenho que cuidar do meu aluno. Não é justo, porque é uma classe sofrida, então tem que continuar sofrida. E fica assim, rodando atrás do rabo. Não tem sentido, né, Patrícia? A gente tem que tentar mudar essa mentalidade, né? E como é que se muda isso? Mostrando o caminho. Né? Eu acho que é mais ou menos o que vocês fazem também, né? Só falar, olha, vamos mudar é complicado, mas quando a gente mostra o caminho, eu acho que tende a se tornar mais fácil. E eu queria saber como é que vocês fazem, assim, como é que vocês fazem para mostrar para o professor brasileiro que é possível mudar de vida, que é possível destravar, Patrícia? Então, você me disse, né, o que que... Para sair da inércia. Porque a inércia é um lugar confortável. Porque a inércia gera menos energia. Então, o que que acontece? Toda pessoa que está parada, quando ela não está fazendo algo, tem um ganho por trás desse comportamento. Então, imagina comigo, uma pessoa que não atende a sua necessidade, que não olha para si, né? Ela vai ter muitos drenos nela. Então, eu e o professor Marcos, a gente tinha uma fala muito interessante, que depois a gente abominou ela da nossa vida. A gente falava assim, eu não tô cansado, eu sou cansado. Muito bom, muito bom. E aí a gente apoiava tudo nisso, né? Por quê? Porque a inércia é um lugar de conforto. E a nossa mente primária, que é a nossa mente sobrevivente,
ela não nasceu para gerar movimento, ela nasceu para sobreviver. E ela entende que quando você está gerando um movimento novo, diferente, você está tentando contra a vida que estava dando certo. E existe ganhos por trás desse comportamento. Então, por exemplo, assim, não sair do lugar, não se mover, eu não vou precisar abrir mão de ficar rodando o Instagram, eu não vou precisar abrir mão de assistir, de maratonar nas minhas séries, porque a gente fala que não tem tempo, realmente. Só que a gente não utiliza realmente o tempo a nosso favor de uma forma mais presente e mais focada. E é isso que eu ensino no curso dentro do Tecnoprof. Eu tenho um curso que chama Professor Produtivo. E eu mostro como organizar melhor, né? Os nossos alunos que estão aqui vão dizer. Eu dou dicas de como organizar, porque não é sobre não ter tempo, é sobre como não olhar para isso. E claro que o movimento vem antes. Então, essa mente que faz a gente parar é a mente que quer sobreviver, porque ela quer viver aonde? No conforto. No conforto de não mudar. Você não falou no começo? Ai, lá eu tô paralisada, eu estou comemorando ainda a minha conquista do início. Só que hoje essa conquista já é um contrato velho, ele não funciona mais. Eu tô apoiado lá. Por que eu tô apoiado lá? Porque gera menos energia. Então, quando eu tomo consciência de que eu estou no conforto para sobreviver e não para crescer e me tornar realmente digno de uma humanidade poderosa, né? Uma humanidade que tem vida, que tem escolhas, que tem uma individualização do efeito manada, né? Que eu tomo consciência de que eu tô dentro de uma projeção, eu falo, epa, eu posso mudar a possibilidade. E aí existem as pessoas que vão nos ajudar, nos vão pegar, né? Ajudar a destravar, né? E nós estamos aqui para ajudar isso. Então, existe apoio, vai existir desconforto, vai existir gasto energético no início. Mas depois é que nem um avião. Ele começa, né, pegando força, só que a hora que ele tá voando, o piloto mais fácil. reduz a marcha e mantém o voo. E depois vai de novo, sobe mais um pouco e assim vai. Só que eu acho que o mais difícil é sair da base da sobrevivência. Eu acho que quando a gente sai dessa base, dessa mente, né, que nos engana, que ali é o lugar mais confortável, que na verdade é um inferno, né? É um inferno, porque não conseguir pagar as contas, não poder sonhar, não poder ter tempo, não. Viver processando nesse paradigma de escassez, ou eu tenho isso, ou eu não tenho aquilo, ou não sei o quê. Essa é uma vida verdadeiramente difícil. Só que a gente, eu acho que a maior dificuldade é achar que isso é normal. E quando nós achamos que isso é normal e entramos realmente na inércia para nos tornarmos mais próximo de um animal e não de um ser humano, isso essa doeu! Muito bom! Não é? Exatamente. Para no tempo. Eu consegui isso. Eu consegui. Tem 10 degraus para subir. Eu subi 3, estou feliz. Eu não preciso subir mais. Mas faltam 7, você tem muita coisa pela frente. Não, eu estou feliz, eu consegui 3. Com esses 3 eu sobrevivo aqui. Eu não vou ser comido pelos pelos... Né? Você tem que subir para fugir do jacaré. Aí o jacaré, o nível do mar está aqui, você sobe 3 degraus, ele não vai conseguir te morder mais. Aí você para. Mas por que não continua subindo para ver o mundo por outro ângulo lá? Não sobe, por quê? Porque aquilo ali já foi o suficiente. Então, as pessoas às vezes conseguem escalar bem no início, né? Como você contou do professor Marques, que veio de uma situação mais complicada, teve lá a oportunidade de transmitir o conhecimento da química, ele podia ter parado ali. Mas não, vamos seguir em busca do nosso sonho, gente. Assim, muita gente questiona isso, mas professor, isso é muito utópico. Patrícia, é utópico você correr atrás do seu sonho e você ver que é muito melhor você fazer as coisas por paixão, com paixão. Então, quando você fala assim, tem que trabalhar bastante, eu falo assim, gente, é com prazer, é fazendo o que a gente ama. Então, eu acordo todo dia feliz da vida que o dia começou e que eu vou conseguir trabalhar dentro do que eu mais gosto de fazer. Que hoje é dar amparo aos professores, que são meus alunos ou não, e cuidar dos meus alunos particulares. Então, assim,
é muito prazeroso, é muito gostoso. Mas era assim? Não era assim. A minha vida não era assim. A vida da Patrícia não era assim. Né? A gente teve coragem de sair da mesmice, de sair da inércia, como eu perguntei para ela. Né? Então, parece fácil? Não, dá medo, né? O medo de errar, né, Patrícia? Como é que é esse medo de errar? Deve ser péssimo, né? Nós, professores, como é que um professor vai errar? O professor não pode errar, o professor né, quem detém o conhecimento. É assim, Patrícia, por que também a inércia você já colocou para a gente, e por que o medo de errar também trava tanto o professor brasileiro? Por quê? Por que o medo trava todos nós? Todo ser humano, né, a grande maioria trava porque tem medo de errar, tem medo de ser criticado, tem medo de ser questionado. Né? Eu fui questionado 2 vezes na minha vida. A primeira, quando eu larguei o funcionarismo público. Eu era funcionário concursado da Petrobras, pedi demissão. Né? Acharam que eu tinha enlouquecido. Minha mãe, minha ex-esposa, enlouqueceu. Você enlouqueceu, Alexandre? Eu falei, não, eu estou lúcido. Eu sei o que eu estou fazendo. Fui para uma segunda, né, aí parti para um negócio próprio, cara, trabalhei pra caramba, consegui né, estabelecer uma empresa e falei, não quero mais. Aí, de novo, você está louco de novo? Né? A empresa está formada, mas eu não estou feliz, eu estou trabalhando demais. Hoje eu empreendo com aulas particulares. Eu acho que é isso, né? É a coragem de buscar o que a gente quer fazer na vida, o que a gente sonha, né? Porque senão acho que perde o sentido, né, Patrícia? Você viver a mesmice, travado numa rotina que você não quer, mas tendo medo de seguir, é complicado, né? Mas por que você que trabalha tanto com desenvolvimento humano, tanto com pessoas como eu, por que esse medo de errar e esse medo de ser criticado trava tanto a pessoa, Patrícia? Bom, eu acredito que quando o professor ele quer sair de um meio, né, onde ele não está mais contente e o medo paralisa ele, o medo da crítica e o medo de errar paralisa ele, é porque o que pode estar acontecendo, eu acredito assim, que se o professor ele adotou a perspectiva de ser referência, esse medo ele trava ele. Esse medo ele chega a impedir ele. Por quê? Porque ele está olhando para fora, aonde ele não se permite errar, né? Então, se ele adotou a perspectiva de que ele nasceu para ser referência, ser um educador, e aonde essa necessidade de não errar, de fazer tudo perfeitamente, pode travar. Mas eu vou trazer uma coisa contraditória aqui. Mas eu não acredito que é a força principal que trava o professor. Eu acho que existem outras forças, sabe? Eu acho que não o medo de ser criticado e de errar, ele não é o medo primário de muitos professores. De alguns, sim. Por isso que é importante ele olhar. Se eu estou com muito medo de errar e estou com medo de ser criticada, é que eu estou me importando muito com o que os outros vão falar de mim. Então, eu preciso olhar mais para dentro e saber quem eu sou. O medo, quando a gente não trabalha, quando a gente não domina ele, é porque a gente está com um olhar indefeso da criança. A criança não consegue lidar com o medo, mas o adulto consegue lidar. Então, existe uma imaturidade dentro de nós que faz com que o medo nos domine, porque o medo do adulto, ele leva, ele caminha apesar de. Só que, quando eu estou paralisado nisso, eu posso tentar olhar para essa parte, eu não estou querendo ser muito referência, uma referência perfeita, uma referência aonde eu não me permito errar, porque eu fui ensinado de que professor tem que saber tudo, né? Então, pode ser que esse medo venha paralisar, mas eu não acredito que seja somente esse que paralisa o professor. E eu acredito que existem outras dores que pode paralisar o professor. Porque se ele estiver passando fome, se a família dele for sequestrada e ele tiver que ir para a internet, ele tiver que dar aula particular, ele faz. Ele não tem medo da exposição, porque ele se expõe ao aluno. Isso, para mim, é balelômetro. Blá, 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 blá. Pode falar, que eu não acredito. A não ser que eu sinta que aquele professor realmente está preocupado com a imagem dele. Esse professor é um medo verdadeiro para mim, do qual precisa ser tratado.
tá? Perfeito, Agora, perfeito. agora o que eu acredito que são outros contratos intrínsecos que o professor é sabotado, paralisado e brecado. Eu acho que existe um medo muito grande pelos vínculos fidelizados com líderes queridos. Então, por exemplo, professor, você fala assim, ó, deixa meio período das suas aulas aí para você dar aula particular, ser autônomo. Só que Sim. ele tem um vínculo muito forte com o líder dele, né? Um coordenador, um reitor, um diretor. E aí ele fica preso nesse vínculo. Mas como que eu vou deixar a pessoa na mão? Ai, mas Coitado do meu coordenador, coitada da minha turma, coitado dos responsáveis, mas ao mesmo tempo é o coordenador que critica, que desvaloriza, é a turma que não dá valor, é o pai que faz reuniões dizendo que ele está errado, que as provas têm que ser fáceis, aquela história toda que a gente conhece, né? Então é uma contradição doida, porque eu acho que o medo faz com que ele acabe achando que ele vai fazer uma falta que, de repente, ele nem faz. Né? Não seria uma desculpa, Patrícia? De repente, é uma desculpa dentro dele mesmo para que ele não consiga destravar? Não. Você acha que não? Eu acho que existe um compromisso nobre dentro de cada um de nós que faz a gente resistir à mudança. E as resistências, elas não vêm de coisas más, porque as coisas más nós repelimos. Ela vem dos valores bons, dos nossos compromissos ocultos, pelas coisas que a gente sente que são boas em nós. A gente honra valores. E eu acredito que o valor da pessoa que honra uma hierarquia, que tem medo de se desprender de uma instituição, de ter um vínculo muito fidelizado com um líder querido, ele tem, no fundo, medo de ficar só. Às vezes, o compromisso oculto dessa pessoa é de não conseguir mais ser aprovado num lugar. E como eu vou caminhar só, sem uma tribo? Como eu vou dar conta de organizar as minhas aulas particulares? Então, quando ele tem esse vínculo com um líder, é porque ele sente algum nível de segurança e pertencimento. Até coloquei isso depois. Falei assim, ó. Um segundo motivo pelo qual eu acredito que o professor trava, né, é que ele não quer deixar a tribo dele primária de professores para ir ser autônomo, seguir uma carreira solo, ser empreendedor digital, porque ele não sabe o que ele vai encontrar, se ele vai encontrar a tribo dele. Então ele tem medo de deixar a tribo primária dele, que é os primeiros professores da sala de professores, aonde ele se conheceu. Nós não temos medo de deixar a nossa família para nos casarmos? Eu acredito que o compromisso oculto de valor por trás desse professor é ele, de fato, ter medo de abandonar essa tribo e não se encontrar lá na frente. E aí, isso faz com que ele verdadeiramente se escravize ali, mesmo tendo visualizando um outro objetivo de vida. Por exemplo, eu tô vendo que eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu quero fazer uma viagem com a minha família. Eu realmente quero mais tempo para mim. Porém, se for para chegar lá sozinho, eu não quero. Se for para chegar Mas lá... tem a cultura, não tem, Patrícia? Você deu um exemplo bom, por exemplo, do casamento, né? A pessoa noivar é tranquilo, porque você pode ficar noivo, mas você vai continuar na sua casa com seus pais, né? O casal vai ficar cada um com seus pais. Aí chega a hora de casar, bate uma insegurança tremenda, né? Poxa, será que eu vou conseguir pagar as contas sozinho com a minha esposa? Será que eu vou conseguir... não vou depender mais assim. Será que vai ser tão fácil tocar uma vida a dois? Será que? Mas existe a cultura de que o casamento precisa acontecer, a sociedade aprova o casamento. Então, o noivo e a noiva, mesmo com muito medo, os dois com muito medo
de não serem bem-sucedidos enquanto casal, né, porque eles vão ter uma vida completamente diferente da que eles tinham, eles seguem em frente porque a sociedade aprova. A avó, o avô, o tio, todo mundo aprova. Por quê? Tem que casar, tem que ter filho, tem que casar, tem que ter filho, tem que casar, vamos casar e vamos ter filho. Então, você acaba não tendo uma escolha, né? Quando a gente fala do professor brasileiro que trabalha 3 turnos, quem é que vai aprovar com tranquilidade esse professor, né? As pessoas que estão acostumadas com o mesmo mundo, dizendo assim, ó, não, larga assim, larga uma matrícula do Estado para você dar aula particular, porque você tem que empreender. É óbvio que não vai ser apoiado. Então, ele se sente... Nem a pau, pica-pau, né? Não vai. Então, o que ele fala? Não, eu vou continuar aqui com... É melhor o certo do que o incerto, né? Mas todos que experimentam e quando dá certo, eu tive essa sensação, tá, Patrícia? Bate um arrependimento enorme de ter demorado para fazer. Entendeu? Eu demorei, olha, eu tenho 52 anos, eu estou empreendendo só com aulas particulares há 6, né? 52 menos 6, 46. 46. Eu comecei a trabalhar com uns 18 anos, né? Então, assim, com 38, eu demorei uns 38 anos para conseguir falar para mim o seguinte, olha, por que eu não... Tenho 28 anos, por que eu não comecei esse negócio antes? Né? Por que a gente sofreu tanto para tomar coragem? E a gente toma coragem, você contou a sua história, a minha é parecida, quando a gente chega no limite. Né? O professor toma uma coragem e chuta o balde, como a gente diz, quando chega no limite. Então, o ser humano precisa de um limite quando não é cultural aquilo, né? Quando a sociedade não aprova aquilo. Né? E isso é muito ruim, porque cada um tem um limite e o tempo passa. Né? Tá me lembrando aqui uma história de uma professora, aluna minha, que é muito legal a história que você fala das desculpas, etc. A gente estava lá na parte de produção de vídeo, para poder fazer uns vídeos com o Instagram, para começar a mostrar o trabalho. E a professora falou assim, professor, eu tenho 2 motivos que me impedem de fazer o vídeo. Acho que ela está até por aqui. Se ela se acusar, depois a gente diz o nome. Ela disse assim, eu tenho 2 motivos que me impedem de seguir, fazer os vídeos, mostrar meu trabalho. O primeiro é que o meu notebook está com defeito. Ela conta essa história. E o segundo é que eu tenho que fazer uma cirurgia no dente, alguma coisa assim. O notebook dela, ela trocou, ficou bom. A cirurgia ela fez, resolveu o problema. Aí ela mesma falou assim para mim, professor, acabaram as desculpas, agora eu tenho que fazer. E está produzindo, Patrícia, coisa show de bola, como diz o carioca. Vídeos que a gente fala assim, ué, isso é travada? Imagina quando destravar. É mais ou menos o que eu estou querendo te mostrar. Né? Existem as desculpas mor, aquelas objeções mor, que a pessoa se prende a elas. Enquanto essas objeções não forem quebradas, enquanto essas verdades absolutas, essas crenças limitantes não são quebradas, não prossegue. Mas quando prossegue, é maravilhoso. Né? Muito aqui, ó, a professora Fabiane coloca aqui pra gente, a Fábio, ó, muitas vezes é o sentimento de não desistir que faz o professor se manter na escola pública. Lealdade ao Salvador, ela coloca, né? Poxa vida, isso, é exatamente isso. Mas sabe o que é o mais impressionante? Eu tenho também exemplos, infelizmente, eu tenho exemplos de professores que perderam seus empregos durante a Covid, durante a pandemia no passado. Eram fiéis, trabalhavam demais, super bem considerados pela escola, mas ganhavam melhor. Por quê? Porque tinham mais tempo de escola, de carreira. Foram mandados embora mais rápido. Então, cadê aqueles professores né, tão importantes em que todos dependem muito deles? Foram mandados embora. Por quê? Porque a situação provocou aquilo. Então, ninguém é indispensável. Né? Então, essa mentalidade eu já tenho para mim há muito tempo, gente. Assim, se eu vier a faltar hoje, amanhã, o mundo vai sobreviver sem o professor Alexandre. Não tem essa história. Entendeu? Nós todos somos substituíveis. Então, a gente tem que ir em busca do que a gente quer. Sempre, 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 né? Patrícia, 5 dicas para a gente quebrar as nossas principais barreiras e alcançarmos a nossa verdadeira facilidade. É possível isso? 5 dicas para quebrar as barreiras? Pelo menos para tentar quebrar essas barreiras aí, essas crenças limitantes que travam, né? Que enraizam as pessoas na mesmice e que não conseguem fazer com que elas prossigam, Patrícia.
É possível, porque é o que você realmente falou, né, professor? Eu acho que a base de toda quebra de limitação, de barreira, de resistência, de dificuldade, ela vem do nosso conjunto de crenças que nós escolhemos ficar ou não. Por isso que eu comecei dizendo de contratos novos e contratos antigos, né? Então, como que eu posso transformar as dificuldades em subsídio para crescer, né? Para transformar a minha vida de fato. Então, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer com mais seriedade, mais do que ficar ouvindo, né? Eu falar aqui, você falar aqui, é observar a realidade na qual eu estou habitando hoje, né? Fazer um mapeamento. A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer esse mapeamento do que é a minha vida. Porque às vezes tem pessoas assistindo aqui que estão falando assim, ah, mas isso é pro fulano, isso é pro ciclano, eu não me encaixo aí. Mas quando eu olho verdadeiramente para dentro de mim, né? E foi engraçado você falar assim, eu acho que tem que olhar para dentro. Eu falei, nossa, ele adivinhou o que eu ia falar. Mas assim, é olhar, porque a gente conhece o caminho, né, professor? Claro, Então, claro. eu acho que a É tão óbvio pra gente, né, Patrícia? Assim, então você fala, meu Deus, as pessoas não estão enxergando. Mas Então é isso aí. eu acho que é isso, é observar, olhar para a realidade na qual eu estou habitando hoje, fazer um mapeamento interno do meu estado. Porque às vezes nós vamos ficando dentro de uma projeção onde a gente conta uma mentira para nós que está tudo bem. Só que a partir do momento que eu olho para mim sem julgamento, num estado de autoobservação, capaz de poder mapear o que eu realmente sinto, se eu verdadeiramente estou feliz ou se eu não estou feliz. Porque o que acontece é que às vezes a gente conta uma mentira para nós mesmos que nós acreditamos que estamos felizes, satisfeitos. Enquanto, na verdade, dentro de mim habita uma inadequação, uma insatisfação, uma falta de objetivo, né? De olhar para a vida, uma tristeza de que eu não tenho vida, eu não tenho vontade. Quando eu paro nesse estado de não me julgar e de observar o que eu estou sentindo, né? Qual é o meu estado interno, fazendo esse mapeamento, eu vou vendo, eu vou fazendo um checklist, esses sentimentos eles vão vindo, né, para dentro de mim. E aí eu observo interno, depois o segundo é fazer a observação do meu ambiente, que foi a fase que eu olhei, eu disse assim, eu estou insatisfeita aqui, não faz mais sentido para mim, porque eu observei que o meu ambiente externo não estava mais condizente com os meus objetivos de vida, minha proposta, né? Era confusão, tiro, porrada e bomba acontecendo o tempo todo. Eu não me cuidava mais, eu vivia num estado de tristeza contínuo, uma irritação com meus colegas de trabalho, brigas frequentes. Então, eu comecei a perceber que todo o meu ambiente externo já estava num descontrole muito grande, né? Eu olhei para a casa que eu estava, não era a casa, não era mais a minha casa, eu estava Não é a vida que a gente daquela quer. casa. Então eu comecei a fazer um mapeamento do que eu senti, do que eu estava vendo. Porque o que acontece? Quando eu não faço esse mapeamento, eu começo a buscar distrações. Distrações para não olhar, né? E aí é onde vem as desculpas. Mas quando eu estou no estado verdadeiro de observação, sem julgar se está certo ou se está errado, eu estou apenas observando. Então, o primeiro fato que eu acho que eu, assim, convido, né? Convido você, professora, a fazer hoje é observar. Observe se os seus sentimentos estão de acordo com quem você nasceu para ser, na sua mais autêntica versão, né? Eu estou feliz? Qual é o sentimento que tem predominado em mim? É angústia, medo, tristeza, crítica, julgamento? Eu estou processando em estado de sofrimento mais do que em estado de graça? O meu ambiente, eu estou com a minha vida financeira legal, eu tenho tempo para fazer as minhas coisas, né? Os meus relacionamentos estão fluindo, ou eu passo mais tempo brigando, me distraindo, não olhando. Então, tudo isso vai conversando com a gente. É esse primeiro processo de tomar consciência num estado de olhar, de observar.
E depois... Então, só resumindo, desculpa, Patrícia. Professor André é muito bom para isso. Professor, anota aí, André Martins, hein? O professor André Martins foi que conectou o professor Alexandre e a Patrícia. Verdade. Primeiro, então, professor André, olha, o primeiro, olhar para o eu, para o interior, não é isso, da gente. A primeira dica seria, olhe para dentro de você. A segunda dica, olhe para o externo. Olhe para o ambiente. É isso, Patrícia? Para o ambiente. Como o ambiente está se comportando, porque o ambiente ele vai conversar com você, ele vai te mostrar. O que acontece é que às vezes a gente não quer olhar para isso, né? Então eu acho que a primeira coisa que o adulto faz, a pessoa que quer verdadeiramente amadurecer, é olhar para si. E não, porque as desculpas é a coisa da criança ainda, né? Tá. Então eu olho para o meu adulto e aí eu sou verdadeiro comigo. Eu realmente vou encontrar as respostas que eu preciso, olhando para o que o ambiente está dizendo, num movimento de autorresponsabilidade, num movimento de verdade. Porque o que acontece é que nós aprendemos no Brasil que a gente tem que culpar o governo, o coordenador. É muito fácil, né? Culpar o outro é fácil, né? Que nós não precisamos cuidar da nossa vida, que sempre vai ter alguém que pode mais para cuidar da nossa vida, que vai prover mais recursos para nós. E não é essa a verdade. A verdade é que nós precisamos tomar posse da nossa vida. Porque tomar posse da nossa vida ajuda muito mais a gente a ter uma vida muito mais próxima do que a gente quer ter, de ser feliz, alcançar plenitude, do que pedir para o outro cuidar. Porque se o outro ele é confuso, ele é inseguro, ele tem medo também. E ele precisa cuidar da vida dele. E aí, se ele for cuidar da minha vida, se eu colocar a minha vida na mão dos meus líderes, se eu colocar a minha vida como responsabilidade do governo, né, do dono da escola, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, o que acontece? Eu entro num processo de culpar o outro e tirar a culpa de mim. Só que eu brinco e falo assim, se vira negão. Não é negrão não, porque tem a Patrícia Negrão aqui, gente. Se vira negão. Quando começa com essa coisa de ó Deus, ó vida, ó azar, né? Tinha um desenho animado que falava isso. Chega de ó Deus, ó vida, ó azar. Né? Chega de, eu falo muito isso, chega de olhar o lado vazio do copo. Você tem um copo de água, né? Olha para cá, ó. Não vai olhar lá para cima que está vazio, para a gente encher esse copo de água. Então, não está bom, vamos mudar. Vamos mudar, vamos fazer a nossa parte, né, Patrícia? Chega de desculpinha, como você disse. Desculpa, ela só disfarça. Ela disfarça a verdade, né? Ah, o meu governante não é bom, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula, não importa. Vive a sua vida, transforme a sua vida, porque pode ter Bolsonaro, pode ter Lula, pode ter o que for de governante. Se a gente não estiver bem com a gente vai botar a culpa neles. Seja o melhor, pode ser o melhor, o top one, o melhor presidente da República do mundo, a gente vai reclamar. Por quê? Porque a gente não tá satisfeito e a gente externa isso, né? Então, Patrícia, olhe para dentro. 2, olhe para o ambiente. Você chegou a dar a terceira dica? Não. A terceira dica... porque eu achei que você tivesse dado a terceira. Perdão. É olhar para os contratos antigos. Então, quais são hoje... Fazer essa pergunta. Quais são hoje os contratos antigos que eu estou permanecendo fiel a eles, que está me afastando do meu objetivo de vida? Então, o que lá atrás aquele contrato fez sentido para você e hoje ele só serve como âncora para te puxar para baixo. E às vezes a gente fica fiel nesse contrato, uma projeção. Então, olhar para quais são os contratos antigos que eu fiz e eu ainda permaneço fiel, né? Então um contrato antigo muito comum, eu vou permanecer na profissão porque é seguro. Eu vou permanecer na profissão porque o meu pai e a minha mãe não vão me aprovar, eles vão criticar. Eu vou permanecer aqui dando aula, corrigindo um monte de prova, porque... senão eu vou me sentir vagabundo, porque em algum momento... Eu preciso sofrer. Está escrito, professor tem que sofrer. Onde é que está escrito isso, gente? Não tem contrato disso. O que acontece é que muitas vezes um contrato que eu acredito também que faz a pessoa ficar
um diretor, um coordenador que te chamou, te contratou naquela escola, e aí como que você vai deixar o corpo dele ali sem professor? Sem um Como que amparo. eu vou deixar essa pessoa desamparada? Eu não posso fazer isso, porque a hora que eu mais precisei, ela estava ali, só que a hora que você mais precisou, ela estava ali e ela também precisou de você e você fez a sua parte. Agora chegou a hora de você ter sonhos, ter vontades, né? De realizar algo maior. Então a gente tem que ver Isso aí. isso, né? Esse tipo de contrato. Tem um outro contrato que é com a minha família, né? A minha esposa não acredita que se eu correr um risco empreendendo, nós vamos passar fome, vai acontecer alguma coisa. Então, qual é o nível de negociação, de fidelidade que eu estou tendo com esse tipo de contrato, com esse tipo de pedido, né, com a minha família? Será que não é possível renegociar, aproximar, fazer um projeto de Claro, comunicação melhor? Né? Você ensina tudo claro. isso. Então, o que acontece? Eu preciso olhar. Porque imagina, professor, se sua esposa, no momento, talvez ela tenha se sentido insegura quando você deixou, né? Sim, A, sim. a Eu sua fui parte. louco, eu fui taxado de louco. Eu falei, eu sou louco, eu sou doido. E sempre para melhor, entendeu? Eu sou virginiano, Patrícia, assim, sou enraizado, até eu sou chato demais, de tão cri-cri, de tão perfeccionista. Mas as pessoas não, elas não vão te apoiar. Por quê? Você falou, você sai da zona de conforto, da zona de segurança. Então as pessoas tendem a te criticar, porque se elas te apoiam e não dá certo, elas vão se sentir cúmplices do seu erro. Mas se você não segue, você não sabe se vai dar certo. Né? Então, é perfeito, assim, rever esses contratos. Olha o contrato e lê de novo. Vê se as cláusulas estão Preciso. batendo com a realidade. Né? Será que as cláusulas estão batendo? Será que o que foi bom há 10 anos atrás é bom hoje para mim? Né? Será que empreender como empresário, trabalhava com tecnologia, era maravilhoso, assim, o trabalho em si era muito legal, mas eu não tinha vida. Isso é bom? Ah, mas a empresa cresceu. Ok, vou passar para outro. Eu tive um cuidado muito grande. Eu passei as empresas, eu vendi as empresas para um funcionário meu que tinha um espírito que eu demorei muitos anos para poder implementar na empresa. Uma coisa de gestão participativa, sabe? As pessoas se ajudavam. É mais ou menos o que hoje a gente tem no projeto 4K2. Os professores, eles se sentem donos do projeto, sabe? Ninguém pode falar mal do projeto 4K2, que eles brigam. Era mais ou menos isso que eu tinha com os meus funcionários. Eu dizia, cara, você é meu funcionário porque eu tive que assinar um contrato. Aqui a gente está junto no mesmo barco. Se der errado, vai todo mundo afundar. Né? Era mais ou menos isso. E eu desfiz esse contrato, que era um contrato maravilhoso para mim, em termos de resultado, mas não em termos de satisfação pessoal. Né? Então, perfeito. A gente tem que questionar tudo. Questionar valores, questionar nossas crenças limitantes, para ver se realmente o que fez sentido há alguns anos atrás está fazendo sentido hoje de novo. Né? Perfeito, perfeito. Porque o que Perfeito. acontece é que a mente humana, muitas vezes, nós ficamos processando, trazendo o passado para o presente e vivendo o passado como se ele fosse o presente. Isso é uma máscara. Passado é passado, já passou. Exatamente. Então, nós precisamos romper com essa máscara, com esse loop infinito que a mente fica assimilando o passado e trazendo, tornando ele real. E dizer o que eu quero. Por isso que eu olho para o futuro e projeto, né, o que eu quero. Realmente me dou o direito de olhar para os meus sonhos, de desengavetar eles, porque eu acho que aí é que tá, né? E quando eu vou romper esse contrato, né? Eu honro ele, eu respeito esse contrato, porque ele me ajudou, ele fez sentido para mim, só que eu deixo ir. Passou. Eu chamo isso, né, de destralhamento. O que eu tô chamando você aqui? Eu tô chamando você para observar tuas tralhas, né? E aí a gente pega essas tralhas e destralha, deixa ir. Então eu preciso fazer esse processo de listar o que realmente está me escravizando. Tem contratos que eu vou precisar recontratar, refazer, né? Porque às vezes não é chutar o pau da barraca de uma vez. É contratos que eu vou precisar readaptar. Ele vai ter contrato que eu vou precisar rasgar, porque ele já está envelhecido, ele não faz mais sentido. E eu vou precisar trazer novos contratos, recontratar. E em que situação que nós temos esses contratos? Com pessoas,
né? E situações que nós estamos vivendo. Então, às vezes eu estou emaranhado, eu estou contratado com pessoas, às vezes eu estou contratado com situações. Então, eu preciso ver em que nível de contrato eu estou. Se é com as pessoas, né, do meu convívio, que vem muito de valores, ou se é por situações processuais, do qual eu tenho medo de me desvincular. Então, esses processos me emaranham. Então, o que eu preciso? Eu preciso olhar para essas duas situações e ver o que eu preciso refinar e o que eu preciso mandar embora. Porque a partir dessa leveza é que, de fato, eu consigo olhar, tirar, abrir a gaveta e pegar meu sonho. Agora, se essa gaveta, em cima dela, tem uma pilha de contratos, eu não consigo puxar essa gaveta. Então, é muito difícil eu falar assim, ó, tira teu sonho do sovaco e coloca aí. Não dá, não dá. Eu preciso destralhar, eu preciso aliviar, entende? E isso é um processo de coragem. É como se você tivesse que arrumar um armário, né? Eu dou como exemplo isso. Você tem aquele armário com todas as roupas posicionadas direitinho, todas nas mesmas prateleiras, roupas que você comprou e não usou, roupas que você não aguenta mais usar, elas estão andando sozinha e você quer usar aquelas mesmas, roupas que você sabe que jamais você vai usar, mas você não quer mexer naquelas roupas porque você pode precisar um dia, elas estão ali há 10 anos, um dia você pode precisar. E você não tem coragem de falar assim, olha, eu quero transformar isso aqui num outro armário, sabe? Ou eu quero trocar o armário, eu quero vender esse armário, eu quero doar esse armário para fazer outro. Isso é difícil pra caramba, gente. Né? Muita gente não consegue nem destravar, destralhar, como diz a professora, com bens seus. Né? Um apartamento que você tem que, sei lá, tem que dar uma pintura no meu apartamento, mudar a cor da parede. Não, era bege, tem que ser bege. Não é por quê? Porque era bege, tem que ser bege. Não, gente, assim, por que não mudar, sabe? Por que não ir em busca de prazeres, sabe? De desafios na vida da gente, para a gente seguir. Né? Então, essa coisa de ficar enraizado, quando a gente fica enraizado, né, Patrícia, no que é bom, até tudo bem, né? Você ganha bem, você tem um emprego que você não trabalha muito, você não está muito feliz ali, mas você não está triste, você vai seguindo a sua vida assim, pode ser. Eu não consigo, tá? Eu não consigo, mas pode ser que as pessoas sigam. Agora, quando você está insatisfeito, quando você está infeliz, você começa a achar um monte de desculpa para que você não consiga, né, seguir em frente no que você quer para você, né, quando você, por dentro de você, você fala assim, cara, eu quero mudar, eu quero uma mudança de vida, eu quero parar com esse tipo com essa rotina que eu tenho. E fica nessa coisa encalhada, né, assim, é aquele pneu que furou do carro e você não consegue trocar de jeito nenhum, né, porque não, é o meu pneu. Mas furou, troca o pneu. Não. Eu gosto desse, conserta esse. Mas não tem conserto. Ah, então deixa aí. Meu carro vai ficar sem um pneu por causa disso. E isso que é legal. Então, e é isso, é observar o ambiente nesse sentido. Porque se eu estou, por exemplo, assim, eu acho que não é tão óbvio essas mudanças, esses observar. Não é não. Porém, é mapeável. Eu não sei se existe a palavra, é mapeável. Porque o que acontece? Possível. É possível. Porque se eu começo olhando mesmo, a questão do destralhe é você olhar se você realmente está pegado no seu guarda-roupa, se você está morando há muito tempo numa casa de parede amarela. Porque esse ambiente, ele é um reflexo direto do teu estado emocional. Sim. Né? Sim. Então, se eu quero fazer a mudança, talvez seja mais fácil começar pelo meu ambiente. Então, quando eu peço para você, olhe o seu ambiente e observe o teu estado interno, você vai ver que o seu ambiente está refletindo muito isso, né? Então, é uma forma da gente observar para poder romper, né, com contratos. Sim. Então, esse conservadorismo que fez com que a gente entendesse, né, e ficasse no nosso lugar, era uma forma pela qual nós somos treinados para que nós pudéssemos produzir em larga escala para o nível industrial, quando veio a indústria. Então, a escola treinava para que os alunos fossem para a indústria. E aí os professores estão nesse projeto ainda. Mas lembremos, queridos professores, após a pandemia, temos uma outra geração de alunos vindo. Esses não vão ser mais treinados só para ir para a indústria, né? Então, os nossos métodos vão ter que mudar. Nós vamos precisar,
Porque realmente, ó, se o professor ele dá um passo com você, Alexandre, se ele dá um passo com a gente no Tecnoprof, com o professor Marques, e ele cria essa flexibilização interna, essa Ele não volta mudança, mais, mesmo que ele volta muito mais preparado para esse aluno, porque esse aluno não é o mesmo que foi educado para a indústria. É outro aluno. É o aluno que está buscando empreendedorismo. A nossa empresa é uma startup. Então, nós temos uma menina que ela é jovem. Se você vê a pegada dela para trabalhar, esquece. Não é mais aquele jovem. Então, a gente não trabalha mais com esse jovem, entendeu? E se você não flexibiliza isso, se você não tem essa mentalidade, não tem esse movimento, não consegue conversar, não tem conexão. E aí vem aquele negócio, vai ter muito professor que vai ficar para trás, entende? Então, o movimento do empreendedorismo, tudo isso que você está falando, é um projeto de vida para que eu consiga me relacionar com um novo ser humano que está vindo, essa geração, né? Então, nós precisamos ver isso, porque imagina, o aluno ele vem muito mais flexibilizado, ele vem com outra pegada agora. E aí, se você não entende esse movimento, porque você está enraizado, não tem conexão. E aí esse professor que amava dar aula começa a virar uma insatisfação, ele começa a pegar trauma da profissão. Mas será que é a profissão dele que está errada ou ele não flexibilizou o suficiente? Ele ama o que faz, o professor ama o que faz, ele ama a sala de aula, ele ama aluno, ele ama preparar a aula, mas ele não se satisfaz com a coisa, com a exploração, né? Com a sensação de se sentir explorado. Então é um conflito interno muito grande. Eu tento sempre levar as lives de uma forma mais leve, etc. A gente sabe da dificuldade que mas tem que dar um sacode. A gente tem que dar um sacode dentro da gente mesmo. Tem que tentar. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo. A gente tem que tentar. Eu sou desse lema. Eu quero tentar. Não deu certo, a gente segura as pontas. A gente tem competência para isso, Patrícia. A gente tem competência para mudar rapidamente de vida. Uhum. Não deu certo de um jeito, parte para um segundo, parte para um terceiro, mas tenta, né? Racionalmente, de forma planejada, sem a coisa da tentativa e erro, eu sou completamente contra. Busque algum projeto que você confie e siga com ele, porque um projeto validado, ele vai dar muito mais, vai te dar muito mais chance de você ser feliz, de dar certo, de você conseguir o sucesso que é prometido para você. Eu sou contra o professor falar assim, não, olha só, eu estou estressado, vou viver de aulas particulares, entrega uma matrícula, pede exoneração de uma matrícula e parte na cara e na coragem. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Não é racional. Né? Mas quando se faz de uma forma pautada, né? Depois de um estudo que você faça, olha, será que o Tecnoprof funciona para mim? Será que eu quero para mim mesmo dar aulas online? Será que o mundo mudou desse jeito e para mim mudou também? Eu quero lá ver qual quero ver como é que esse professor Marques como é que a Patrícia eu quero ver. Aí você vai, poxa, olha, o que eles estão dizendo tem sentido. Né? Pô, eles estão mostrando que as pessoas conseguem sucesso com isso. Eu vou testar isso para mim. Então, é uma coisa... Ninguém está pedindo demissão, ninguém está fazendo nada. Estamos experimentando uma novidade que tem a ver com o que a gente ama, com o que a gente quer fazer. Porque não adianta ir em busca de um outro emprego que você não ame. Você vai cair na mesmice. De repente vai ganhar um pouco mais, mas vai continuar insatisfeito. Né? Então é a busca do eu. É a busca de colocar o oxigênio na gente. Aquela história do avião que a gente fala incansavelmente. Né? Oxigênio na gente para depois a gente dar o oxigênio para o nosso próximo. Né? Patrícia, quarta dica. Professor André, olha, anota aí, hein? Quarta dica, hein? A minha quarta dica é traçar um plano. Então, o que eu fiz? Eu olhei para dentro de mim, dentro para fora, observei, percebi quais são os contratos. Então, eu olhei esses contratos velhos. Eu tenho consciência disso. Isso é um processo de gestação em que nós vamos observando se dê um tempo para isso, né? Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou observar esses contratos, vou começar a romper, renegociar, fazer uma reedição disso, pensar na possibilidade. Se eu romper com esse contrato, o que eu posso fazer? Como seria se eu não tivesse mais isso? Como seria se... Então eu começo a trabalhar esse afastamento, desse destralhe, de deixar ir embora.
as coisas antigas. Assumo e volto para minha vida mais leve. E ao acontecer isso, eu traço um plano. O que é o plano? Ou seja, deixa eu entender. Você olhou para dentro de você, olhou para o entorno para ver se você está de acordo com o entorno, pensou nos contratos, né, nesses contratos que estão te travando, elencou os contratos, reviu os contratos, agora é hora de você ir em busca de uma solução, é isso? Eu vou escolher as minhas 3 primeiras ações. Quais Tá. são os 3 primeiros passos? Quais são as 3 ações que eu preciso tomar Tá. para buscar isso? Então, eu escolho as 3 que me seja mais leve nesse momento, porque eu estou começando a olhar para isso, né? Eu estou ainda iniciando o meu trabalho do novo. Então, esse trabalho, eu preciso ver quais são os passos, os 3 primeiras ações que melhor me representam, que eu sei que eu preciso fazer. Que você é capaz de fazer com mais tranquilidade, porque você está num desafio, vamos começar com o mais fácil, assim, um desafio que você acha que você vai conseguir superar. 3 desafios, é isso? Eu acredito que é traçar um plano de ação para os meus 3, meus 3 primeiros atos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se eu estou muito endividado, eu vou começar a quitar as minhas dívidas. Eu vou diminuir um pouco a quantidade de gastos. Se Ótimo. eu estou muito na desculpa, eu vou traçar um plano onde durante o dia eu vou reclamar menos, né? Então eu começo a reclamar menos. O que eu faço? Eu vou começar a seguir pessoas que têm a solução. Então eu vou começar a assistir um podcast do professor Alexandre por semana, por 2 vezes na semana, né? Eu vou começar a colocar isso na minha vida. Eu vou começar a olhar, né, o canal do Tecnoprof, começar a observar uma ferramenta. Se eu estou muito inflexível com a relação à tecnologia e eu preciso traçar um plano de marketing para as minhas aulas particulares, então deixa eu me familiarizar em como eu ligo a câmera, como eu faço os meus projetos, como que é para produzir essa aula, para transmitir isso para o aluno, se eu quiser dar aula no Brasil inteiro. Então, eu começo a me conectar com aquilo que vai me gerando vida. É uma conversa difícil que eu vou ter que ter com a minha esposa, porque eu vi que eu preciso sair de tantas aulas fixas e vou... A história do professor ontem, Patrícia, eu acho que foi o limite do limite. Estava dando aula, taquicardia, aluno nosso. Uhum. É um sinal, mais do que, graças a Deus não infartou, não teve nada, mas mais sinal do que isso, né, de que tem que mudar, né? Ou seja, você anotar 3 decisões, você reviu o que não está bom. Os contratos, escolhe 3 decisões e resolve. Coloca uma data e uma hora para fazer isso, porque a gente não coloca data porque a gente não quer se comprometer com aquele ato. Sim. Então, para mim, a quinta e prescindível dica é: coloque data. E para que essa data seja válida, bote um guardião. Alguém para te cobrar disso, alguém que realmente queira ver a tua mudança. Bota um guardião. Esse guardião, esse seu anjo da guarda, ele vai vir e vai te cobrar. Viu? Você falou que você ia começar a dar aula particular. Você foi? Você não eu posso ser o guardião, tá, gente? Se vocês quiserem, eu posso ser o guardião, mas prepare-se. Eu posso ser. Eu. No pescoço. Entendeu? Então, você pode se declarar isso que você quer, né? Colocar isso para alguém te cobrar. Porque a gente não quer se passar de tonto, de incapaz na frente de outra pessoa. Então, promete isso para alguém. Se compromete com alguém. Entende? Né? Principalmente se você... Muito bom. É uma pessoa que seja importante para você. E aí sim você vai fazer essas 3 primeiras ações. E a hora que você fizer essas 3 primeiras ações, você vai criar um caminho neural que vai marcar que você consegue. E aí você fala, epa, não morri? Exato. Epa, isso deu certo. Ah, então eu vou continuar. E aí você vai dar os outros passos, os mais próximos 3, os outros 3, e assim por diante, sucessivamente, nós vamos
confiando, tá? E se eu cair? E se esses 3 passos não derem certos? Como eu faço para persistir? Eu analiso novamente e recalculo a minha rota, porque às vezes, pela inexperiência, eu estou traçando um caminho que não é. Então, olhar para quem tem experiência e testar isso. E se não deu certo, você olha para um segundo, você tem que ter um plano B. Sim. Porque, Sim. porque a gente só desiste quando a gente vai de forma descomprometida e às vezes muito romântica para isso. Por isso que o planejamento, ter um mentor nesse caminho, né? É muito importante. E só você elencar 3 dicas, 3 passos, e fazer, mesmo que não vá dentro do seu planejamento, já é um grande ganho, porque saiu da inércia, né? Eu posso dar uma 6ª dica? Posso colocar uma 6ª dica nas dicas da Patrícia? Pode. Deixa eu só falar um negócio da inércia muito importante que eu lembrei agora. Sabe, o ambiente externo, ele condiz muito com o nosso estado da mente. Uma coisa para quebrar a inércia, que funciona muito para mim, é o banho gelado. Ou, por exemplo, assim, a musculação. A musculação, ela me desinstala quando ela chega no processo de dor. Aí, quando eu me conecto com essa dor e eu volto, ela quebra um padrão de conforto. Então, tudo que você faz com o teu corpo para quebrar um padrão de inércia que te gera dor ou desconforto, que nem o banho gelado, ele faz a sua mente ligar num estado de ação. Sim. Então, as pessoas de alta performance, o Ricardo, o professor Marques, quando ele começou a empreender, ele tinha esse padrão da mente confortável, ele tomava banho gelado. Então, ele ligava o banho gelado e pá, banho. E aí, o que acontecia? Daqui a pouco ia aquecendo, aquele prazer de voltou, mas a sensação é de pré-morte, mas depois foi sensacional, porque agora ele sabe como ligar a mente dele. Ele vai correr, ele volta, ele vai pra academia, ele passa o processo de dor. Por quê? Porque aí eu ligo o meu corpo e eu não morri. Muito bom. Aí muito a minha bom. mente liga, fala, opa, quebrou o padrão. Você sai da inércia na marra, né? Assim, é um estímulo que faz você sair da inércia de primeira, né? E é rápido, testado, né? E é aprovado. Existem pesquisas que o banho gelado, ele é para quebrar padrão de inércia. Se você tá muito confortável, gela teu banho. Eu não entro gelado, eu tomo a última ducha gelada. O Tony Robbins faz isso. Eu também. A última ducha, pum, dá aquela ligada. Eu faço isso, E aí eu nadei em outro estado. Eu fui atleta, assim, eu nadei, fiz polo aquático durante alguns anos, completi, etc. E o pior para mim, gente, era entrar na piscina gelada, porque antigamente não tinha piscina térmica. Né? Nos meus 18 anos não tinha piscina térmica. Hoje é esse conforto que se tem. Era muito difícil uma piscina aqui no Rio de Janeiro térmica. E no inverno, era terrível para mim. Eu não me importava em treinar, nada. O pior para mim era entrar na água gelada. O treinador tinha que me jogar, eu não conseguia, gente. Era uma trava minha. Eu entrava enlouquecido, porque é muito... Quem lida com isso, assim, quem não gosta do banho gelado, mas depois o prazer é muito grande. Assim, você fica a 100 por hora. Eu conseguia... a gente entrava e dava tiro, né? Eu era o primeiro a chegar do outro lado. Porque era um desespero para conseguir aquecer o corpo, né? Depois que aquecia, eu já não era mais o primeiro. Porque eu já percebia que, assim, beleza, já não tô sendo tão exigido, assim, né? De conseguir aquecer o meu corpo, né? Muito interessante, muito interessante. Patrícia, um polo aquático, ela adorava, o professor André colocou aqui. Teve alguém que colocou para mim, que fez uma pergunta que tem a ver com a minha 6ª dica, que é até um professor que eu acho que eu não conheço, acho que já passou aqui, eu não sei se eu vou achar mais, que ele coloca assim, professor, o que falta para você ser feliz e mudar de vida, na sua opinião, que é o nosso tema da live de hoje, né? E eu coloco como 6ª dica, exatamente nessa sequência da Patrícia, que eu uso para mim, que professor André anota, ó, queimar pontes. Essa é uma dica que para mim vale ouro, gente. Queimar ponte. O que é queimar ponte? Eu estou travado. Eu quero, mas eu tenho muito medo.
mas eu quero para mim. Eu sei que eu quero, mas se eu tiver que pensar, mais uma vez, eu vou desistir, vou postergar, vou procrastinar. Quando você queima a ponte, você não tem mais como voltar, né? Qual é a ideia de queimar a ponte, né? O que eu li sobre isso é que quando os exércitos, antigamente, nas batalhas, etc., o líder lá, o comandante, não queria que o exército recuasse, ele passava numa região que tinha uma ponte e mandava queimar, derrubar a ponte. Porque o exército não tinha mais como voltar, era obrigado a seguir. Né? E, na minha opinião, queimar ponte é o que a Patrícia colocou. Uma das formas é você marcar data, ou é você tomar iniciativa. Eu, por exemplo, eu queimei 2 pontes fortes na minha vida. A primeira foi pedir demissão de uma empresa, de uma estatal. Eu pedi demissão, eu fui lá na sala do chefe e assinei a minha demissão. Queimei ponte, não tem como voltar atrás, eu não tenho como me desdemitir, não existe isso. Eu tive que seguir. E a segunda foi quando eu falei o seguinte, eu vou vender as minhas empresas, eu vou seguir empreendendo com aulas particulares. E assinei o contrato, como a Patrícia falou, eu assinei o contrato de venda, eu entreguei a empresa, eu não queria mais, eu vendi no caso, né? Mas assim, não tinha como voltar atrás. Eu promovo algumas semanas de eventos assim que eu mostro, dou aula, faço lives, né, com clientes, depois a gente acaba até constituindo turmas. O que eu faço, gente? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Toda a movimentação que a gente faz. Eu marco a data e divulgo. Então, quando você divulga a data, você não tem como voltar atrás, porque se eu prometo, eu não vou deixar de cumprir. Né? Então, acho que é muito bacana, respondendo a pergunta, o que falta para você ser feliz e mudar de vida? Queimar ponte, gente. Ter coragem e fazer, e começar. Dar o pontapé inicial, mas assim, de forma que você não possa voltar. E isso, claro, quando você estiver consciente, tiver certeza que é aquilo que você quer experimentar. Eu tenho certeza absoluta que eu quero isso para mim. Então queima a ponte. Segue, sabe? Porque senão, motivo não vai faltar para a gente travar de novo, né? Então a minha dica aí para complementar o que a Patrícia colocou. Aí não tem como voltar atrás, né? Você se programou, como ela colocou, e você fez de uma forma que não tem mais como voltar, aí tem que seguir, aí não tem jeito. Aí é a água gelada no corpo que já bateu. A água já bateu no corpo, não tem jeito. Você vai ter que reagir àquela água gelada que bateu em cima de você, né? E a questão do guardião é muito isso. Eu também, quando eu fui, eu não queria, eu trabalhava muito tempo atrás dos bastidores do Tecnoprof e não queria me mostrar. Daí, o meu Instagram, para ele chegar na beleza que ele tem hoje, no conteúdo, na fidelidade... Muito bacana, gente. Muito bacana. Sigam Pati.negrão. Muito bacana, muito legal. O que eu fiz, professor? Eu fiz um contrato com o guardião, que é a minha cunhada. Ela é uma pessoa, assim, brava, ela é uma pessoa que você falou para ela e ela sempre acompanhou os nossos objetivos. E aí eu falei para ela assim, eu falei, Ju, eu quero fazer um contrato com você. Eu preciso pôr meu Instagram para funcionar, eu preciso transmitir, colocar o meu currículo, que a gente chama, né, a minha presença digital, porque os professores estão precisando de um curso de produtividade. E eu preciso que eles me conheçam. Eu preciso que a minha audiência me conheça melhor. E eles não sabem quem eu sou. E eu falei, então é uma forma de você trabalhar o seu currículo online, é você trabalhar o seu Instagram. E eu não achava importante. Depois eu falei, não, eu preciso colocar minha voz no mundo. Eu preciso mostrar para as pessoas quem eu cheguei, como eu cheguei até aqui, né? E aí eu ficava, vou arrumar, não vou arrumar, nessa procrastinação. E se eu for criticada, e se... Aí eu falei assim, quer saber? Ju, é o seguinte, até o dia, acho que eu combinei assim, uns 15 dias, que era o tempo de eu me organizar, pensar na arte, pensar o que eu ia fazer. Falei assim, daqui a X dias, até no dia, coloquei a data, olhei assim no calendário, fui lá e esse dia aqui, uma segunda-feira, eu acho, uma sexta-feira. Falei assim, dia tal, do dia tal. Se eu não começar a postar conteúdo diário no meu Instagram, eu vou pagar para você uma multa diária, né? Eu combinei, se eu não me engano, R$10 por dia de conteúdo não postado.
e R$ 1.000 no final do mês. E se eu desistir da meta, se eu desistir, esse valor vai acumulando. Ela falou assim, beleza, combinado. Tô rica. Ela assim, oba, tô rica. Mas tá nada, ela vai fazer o contrário, né? Chegou no dia de postar, eu me organizei para fazer toda a postagem, para entrar minha primeira postagem, que era na sexta-feira. Eu mandei um contrato assinado, porque, gente, foi chegando o dia, foi me dando um suador, foi me dando um negócio. Nossa, você assinou um contrato e mandou? Você assinou mesmo? Assinei. Eu coloquei, eu, Patrícia Negrão. Muito bom. Queimou ponte, queimou ponte. Tal. Se eu não fizer, eu vou pagar para você uma multa de tal. Assinado, Patrícia. Coloquei. Aí, sabe o que ela fez? Ela mandou um contrato de volta. Eu, Juliana, tal, estou comprometida em te cobrar se você não fizer. E assinou. Meu Deus do céu. Você provocou, você cutucou. Ela estava quietinha. Foi lá e cutucou com vara curta. Segura agora, ué. Aí, o que aconteceu? Todo dia. Mas esse contrato é vitalício? É vitalício esse contrato ou não? Tem prazo para terminar o contrato? Tá. Eu coloquei uma data. Ô, Juliana, não vale não. Refaz esse contrato aí. Bota por uns 10 anos aí, Juliana. Aí, porque o que acontece? Eu sabia que era para eu formar hábito. Assim como eu queimei uma ponte também. Eu achei muito legal, porque eu não lembrava. Sabe o que eu fiz? Eu estava estudando desenvolvimento humano, mas eu não estudava produtividade. Aí eu vi que era uma dor do nosso cliente. Sabe o que eu falei pro Ricardo? Falei assim, pro professor Marcos, eu chamei de Ricardo falando dele. Falei assim, pode colocar lá que eu vou dar. Vai ter um curso dentro do Tecnoprof de produtividade. Eu queimei a ponte, eu não tinha feito o curso. Isso aí. Eu tinha só conteúdo básico de formação, não era aprofundado. Nossa, a hora que eu falei isso, eu falei assim, e dia tal o curso vai estar lá, pode prometer. Ele falou, pode prometer? Eu falei, pode. Ele falou, então entra na live e fala você que você vai dar um curso de produtividade para eles. Queimou uma baita de uma ponte. E prometi. Explodiu a ponte. Não, eu prometi, não tinha o que fazer, não tinha. Ou eu emergi tanto que eu estudei umas 100 horas imergida do conteúdo. Sabe o que aconteceu? Veio esse contrato, eu aprendi a fazer o guardião, eu aprendi a instalar hábito de forma muito precisa, porque daí com esse contrato feito e assinado por ela e por mim, eu coloquei um placar aqui onde eu pintava os dias que eu fazia da disciplina. Aí o dia que ficava a bolinha verde, vermelha, sinalando que eu não tinha feito, eu sabia que eu tinha que pagar multa. Ela fez até um controle, uma planilha de controle. Eu paguei multa alguns dias. Fui lá, paguei uma multa na vida. Acho que deu 30 ou 40 reais, que era 3. Nunca mais. Fui lá, agendei tudo a longo prazo. Nunca mais. É uma vergonha isso pra mim. Muito bom, muito bom. Nunca mais. Desde então, conteúdo frequente, porque daí eu peguei hábito. Por quê? Porque era um projeto de propósito de vida. Eu sabia que eu precisava. Por quê? Porque eu já tinha entendido que a minha missão era levar vida para as pessoas, me conectar, me comunicar. E eu não estava exercendo, eu não estava feliz. E eu estava colocando um monte de desculpa atrás disso. E quando eu vou lá e me comprometo, na certeza... Não tem jeito, não tem jeito. Marcou a data, publicou, não tem jeito, né? Não. Eu tive também um projeto no ano passado, Patrícia, que eu chamei de Café com Bizus. Eu estava sentindo muita vontade de fazer um programa diário às 8 da manhã. E eu me coloquei uma meta de fazer 50 seguidos. Minto, seguidos de segunda a sexta, eu não fazia sábado e domingo. 50. Com 50 eu gostei tanto que eu prometi que eu ia a 100. Fiz 100 episódios, só parei uma semana porque eu estava muito cansado. Eu pedi, pelo amor de Deus, pedi à audiência, olha, eu vou parar uma semana. Uma semaninha, eu parei 5 dias e fiz 100 seguidos. Por quê? Eu queimei uma ponte para mim mesmo, dizendo que eu ia fazer, e divulguei que antes dos 50 eu não pararia, e depois eu falei que eu não pararia antes dos 100 episódios. 100 episódios diários, haja criatividade, haja tema, haja reflexões para se gerar. E eu me prometia que eu ia fazer no mínimo 30 minutos. Eu me cobrava 30 minutos de reflexões assim. E sempre trazia, que nem você, eu vi que você anota, faz tudo anotadinho,
Os meus cafés com Jesus eram todos anotadinhos, eu sabia exatamente o que eu queria falar. Né? A professora Fábio falando, a volta café com Jesus, né? Era maravilhoso, assim, era muito bacana, né? Aí acabou que eu enveredei em outros projetos e dei uma parada, mas os 100 eu fiz. Eu fiz exatamente 100. E no 100º Café com Jesus eu comemorei com pessoas. Eu pedi para várias pessoas que assistiam Café com Jesus, que eram mais assíduos, para a gente conversar. Conversei com professores, a Fábio entrou. Foi um sucesso total. Mas por quê? Porque a gente se prometeu, eu me prometi. E eu contei para as pessoas que eu ia seguir. Então, pessoal, querem uma forma de seguirem sem poder voltar, queimando ponte, é isso. Fazendo um contrato como a Patrícia fez com a cunhada, prometendo para a sua audiência, prometendo para o seu filho, para quem seja. Mas se você combina com alguém, e esse alguém é capaz de te cobrar, como ela diz o Guardião, dá resultado. Dá resultado. É uma forma rápida de você dar uma mudada na sua vida, né? Sim. Patrícia, nossa, por mim a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas conversando. Já são 15 para as 11 da noite, esse povo aí não dorme, está todo mundo aqui com a gente. Queria agradecer demais a sua presença, eu tinha certeza que ia ser um papo bacana como esse foi. Muito obrigado pelas dicas, por ter trazido aí todo esse conhecimento, toda essa experiência. Gente, olha, Pati.Negrão, vale muito a pena seguir. Diariamente, eu comecei a seguir, todo dia eu vejo a Patrícia lá gravando um áudio, né, deixando uma mensagem para a gente. Tecnoprof, vocês conhecerem também o trabalho dela e do marido, do professor Marques, muito legal também, assim, voltado para quem quer tecnologia, aprender tecnologia para produção de videoaula. Vale muito a pena, gente. Fico muito feliz, assim, muito satisfeito em ter encontrado a Pati Negrão aqui para esse bate-papo. Futuramente, Pati, eu vou te incomodar de novo aí, muito bacana. Se pintar um tema que eu falei, opa, tem tudo a ver com ela, vai fazer parte aqui da comunidade 4K2. Muito obrigado, Patrícia. Gente, muito obrigado. Queria só que você se despedisse aí desse público fiel nosso, Patrícia, e deixar o meu agradecimento aí novamente. Muito obrigado. E eu quero deixar aqui também o convite, professor, para você participar das minhas lives. Eu quero, né, não falei antes, porque eu queria que realmente... Prazerzaço. Né? Para a gente estar trazendo, né, de forma a tratar mais temas. Então, eu quero deixar esse convite para você participar. Eu faço live toda sexta-feira, ao meio-dia. Então, uma dessas... Uau! Se você puder participar, eu sempre trago essas conexões de geração de vida, né, para trazer. Vai ser um prazer te receber lá. Nossa, prazerzão, pode marcar. É um horário que é complicado, mas a gente consegue aqui. A gente se organiza, é um prazer enorme, enorme, enorme. Porque meio-dia é o horário que normalmente meu filho está aqui almoçando, né? E quem cuida aqui da sala... Foi uma promessa que eu me fiz também, né? Quando eu larguei as empresas, etc., eu falei assim, olha, a parte da manhã do meu filho até ele ir para a escola, né? E assim, sou eu que vou para a cozinha, etc., mas prazerzaço, claro. Se você marcar a data, eu me organizo. Um outro horário. Eu me organizo. Não, pode ser. Se é o seu horário, é o nosso horário agora. Patrícia, boa noite. Muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vou queimar uma ponte, hein? Quarta-feira que vem, 9 horas da noite, mais um episódio da série Podcast 4K2. Gente, muito, muito, muito obrigado. Boa noite, Patrícia. Obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado.